Soube hoje que foi mantida a pronúncia dos responsáveis, dos envolvidos diretamente na questão da Boate Kiss. A Boate Kiss foi objeto de um incêndio terrível e criminoso, onde morreram várias pessoas. Entretanto, é preciso que se atente para que a histeria punitiva que assola o país, que assola o mundo, mas principalmente o Brasil, esse padrão de acusadores pelo prazer de acusar que se cria principalmente na nova geração, que tem a falsa ideia de que o direito penal retributivo vai resolver o problema da violência, ideia passada muitas vezes por autores parciais que cometem crimes contra a cientificidade do direito. Os manuais para concurso, alguns dos manuais para concurso, escritos por pessoas que exercem uma função só a vida toda, e, como dizem os antigos, o hábito do cachimbo entorta a boca. Então é importante que nessa fase, nesse painel negro que se abate sobre o país, nessa geração de justiceiros que se cria de uma forma perigosa sim, porque primeiro se persegue os criminosos, depois começa a se perseguir os divergentes. Hoje já se tenta criminalizar de uma forma criminosa a advocacia. Olha, todo tirano tem medo da advocacia, porque a advocacia, principalmente a advocacia criminal, ela tem um compromisso com a liberdade. Então me chocou, e me chocou deveras, o enquadramento dado nessa questão do crime da Boate Kiss. Houve crime? Houve. Mas a lei é feita para ser cumprida. Nós não podemos perder em conta de que num sistema de orientação positivista, o nosso sistema é um sistema positivo de direito, onde a fonte de direitos e obrigações principal é a lei, nós não podemos simplesmente atropelar a voluntas legis. Não podemos simplesmente desfazer, rasgar por uma vaidade ou por um ânimos de punir. Ao Estado não é dado esse direito, é ao Estado a obrigação de seguir a lei, o princípio da legalidade, e a gente simplesmente rasgar a lei achando que se pune pouco. Teoria imbecil daqueles que acham que são os proprietários da lei no Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito se estabelece justamente sobre o respeito à lei, principalmente num sistema positivista como o nosso. Mas vejam bem, o que a gente vê hoje. Então, no caso da Boate Kiss, se estabelece um suposto dolo eventual em relação àqueles que não tiveram o cuidado necessário, a prudência necessária, para dotarem aquela boate de material não inflamável. Os supostos responsáveis que não tiveram esse cuidado no sentido de estabelecer as devidas vias de fuga em caso de acidente. É preciso que se estabeleça a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, porque os limites são tênues. A culpa consciente, ela acontece quando o indivíduo falta com o cuidado necessário, não tem a perícia necessária ou age de uma forma perigosa, mesmo prevendo o resultado, daí a consciência da culpa, mas na esperança de que o resultado não aconteça. Eu vou já mostrar que é um caso bem típico, adequável à questão da Boate Kiss. O dolo eventual é aquele que o cidadão convive com o resultado, mas age, aconteça ou não. Vejam bem, estamos tratando de um empreendimento comercial, onde é aquele empreendimento que garantia o lucro de seus proprietários, que garantia o emprego daqueles envolvidos nessa situação. E é de se atentar que, se esse resultado previsível e talvez até previsto genericamente se apresentasse com uma grande probabilidade de ocorrência, essas pessoas não iam sacrificar a sua fonte de renda. Então não teriam exposto aquelas vidas a risco. Não estou dizendo que não deve ser punido, mas deve ser punido na forma da lei.
No dolo eventual é preciso que você mostre a aceitação concreta. O cidadão tem um dolo alternativo, aconteça isso ou aquilo, eu ajo, eu vou agir. Era preciso que se demonstrasse que os proprietários tinham pensado da forma seguinte: morram pessoas queimadas ou não, eu vou manter assim o estabelecimento empresarial. Ora, o incêndio gerou um prejuízo muito maior para eles do que se tivessem adequado o estabelecimento. Então é preciso que se veja que o princípio predominante no direito penal do favor-rei é o princípio interpretativo da lei penal. No Código de Processo Penal, em relação ao processo penal, o princípio predominante é o do indúbio pro réu, é um princípio aplicável à prova. Se não há provas da culpabilidade, se não há provas suficientes para a condenação, se absolve. Mas o favor-rei é um princípio interpretativo. Sempre que a lei deixe margem a dúvidas, ou que se estabeleça entre o limite de duas leis, a interpretação deve ser feita da forma mais favorável ao réu. Não se busca aqui beneficiar criminosos, mas o precedente do justiçamento é muito perigoso. Faz lembrar a poesia de Brecht sobre o nazismo, quando ele dizia assim, claro que em linguagem poética, dizia ele: primeiro levaram os comunistas, eu nunca fui comunista, não gritei. Depois levaram os opositores, eu nunca me envolvi com política, não gritei. Depois levaram os estudantes, há muitos que eu pararam de estudar, eu não gritei. Hoje estão me levando e hoje é tarde para gritar. O justiçamento contra os inocentes leva à perigosa possibilidade e até probabilidade de, sob a desculpa imbecil do justiçamento, se punir aqueles que pensam de uma forma divergente. Então é importante se ver e me preocupa o rumo que está tomando. Nós vemos aí acusadores muito jovens no dia a dia contabilizando condenações de culpados e de inocentes, como se fosse uma vitória, um jogo macabro com a liberdade e com a vida humana. O processo sendo desrespeitado e a forma processual não é um mero enfeite. A forma é também uma garantia ao cidadão em relação ao potencial fenomenal que tem o poder persecutório estatal. E nesse caso específico, o princípio do favor-rei tem sido rasgado, vilipendiado por uma geração que tem me preocupado muito, que é a geração filha da escuridão do grande encarceramento. As pessoas deliram como na Roma antiga quando há uma condenação. Culpa ou inocência, devida à proporção da pena, é acessório, são detalhes. E as pessoas não se preocupam em que a lei seja cumprida até o momento em que esses pequenos abortos de um sistema deformado, esses acusadores por prazer, não batam na sua porta, sendo você inocente. O caso da Boate Kiss é um caso clássico de culpa consciente. Não há a mínima probabilidade de se aplicar o dolo eventual. A preocupação permanece, o problema fica posto para que você pense, reflita e que reavalie seus padrões, que reavalie os seus ídolos, porque seus ídolos amanhã eles estarão bebendo o seu sangue.